amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui novamente para fazer o nosso primeiro vídeo da série de uma pequena exegese da carta de Tiago, ou o nosso sexto vídeo, levando em consideração os nossos 5 vídeos anteriores dos apontamentos sobre a introdução da carta de Tiago. Então vamos ver se a gente consegue trazer alguma coisa bacana nesse sentido de uma introdução à carta, uma introdução não, mas agora uma exegese da carta de Tiago. A minha ideia é fazer só apenas 5 vídeos, um vídeo por capítulo, mas se passar de 20 minutos, de repente a gente faz até um pouco mais. Vamos lá então. O texto começa assim, amados. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Há aqui 2 situações importantes a ser comentada. A primeira, 2 não, na verdade 3. A primeira situação que a gente pode comentar, que é interessante, a gente pode ver em vários outros comentários bíblicos, é a questão de que se Tiago, o irmão de Jesus, foi o autor da carta de Tiago, aqui a gente começa a perceber a simplicidade desse autor, pois ele se identifica como servo de Deus, ele se identifica como Tiago, foi o que a gente já comentou na introdução sobre a autoria de Tiago. Esse Tiago tem que ser muito conhecido para colocar o nome dele, só apenas o nome e não sobrenome, Tiago. Mas o que é interessante é que se Tiago, que escreveu a carta, foi Tiago, irmão de Jesus, ele não se apropria e não se vale do grau de parentesco de Jesus. E não coloca Tiago, irmão de Jesus. Isso é bacana, porque ele não coloca. E a gente conhece a história de Tiago, irmão de Jesus, que não seguiu Jesus no início, só depois da morte e ressurreição de Jesus é que Tiago se converteu. Então ele não se apropria dessa proximidade com Jesus para se legitimar. Pelo contrário, em vez dele colocar que ele é irmão de Jesus, logo ele é um líder nato, né? Hereditário, poderia assim se dizer, um líder hereditário, e por isso todos poderiam segui-lo. Ele começa a carta dizendo que ele é o Tiago, e todo mundo sabe quem ele é. E aí ele coloca uma outra coisa que é interessante, que ele coloca servo de Deus e de Jesus Cristo. Isso aqui, amados, é muito bom, porque ele se posiciona como alguém que deve ser ouvido, mas que é servo de Deus. E aí esse Deus, na tradição judaica, é o Deus da Bíblia, do Velho Testamento, para os seus leitores que são judeus cristãos, na sua maioria. E aí ele coloca também que ele é servo de Jesus Cristo. Esse é o primeiro apontamento que a gente pode tirar disso. O segundo deles, amados, é o fato dele falar das 12 tribos. As 12 tribos não existem mais, mas ele se utiliza dessa palavra 12 tribos que se encontram na diáspora, que provavelmente são todas as igrejas que se encontram fora da Palestina, e por isso é uma diáspora. Então, o que ele parece dar a entender é que agora a igreja é as novas tribos de Israel. Aquelas tribos que se reuniam no Antigo Testamento para adorar a Deus e conhecer o pensamento, conhecer as ordenanças de Deus, agora elas se reúnem para conhecer as ordenanças de Deus em Jesus. Então, as igrejas cristãs, parece que Tiago está querendo mostrar que as igrejas cristãs fora da Palestina, elas são as 12 tribos
agora de Deus. Então, a igreja é o novo Israel. Essa que seria a interpretação mais plausível desse texto. O terceiro apontamento desse um versículo é a saudação que ele bota no final, né? Saudações. Essa saudação, no termo grego, seria salve. É como se ele dissesse assim, salve. É um termo muito utilizado em cartas clássicas grega e também na tradição judaica é como se fosse dizer assim, paz. E Paulo se utiliza muito disso, né? Escrevendo graça e paz na saudação das cartas. Então essa saudação quer dizer, é uma saudação que fala de salve ou paz, né? Então, essa seria a terceira apontamento do versículo. Agora, vamos começar o versículo 2 ao versículo 4. Nós temos aqui Paulo falando sobre provações. Eu vou ler para os amados irmãos. Diz assim: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passares por várias aprovações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos, íntegros e nada deficiente. Paulo, então, o Tiago começa a sua carta falando sobre a provação. O que eu acho interessante aqui, que já deixa muito claro, é que Tiago, ele começa dizendo que nós devemos nos alegrar, mesmo diante das provações, né? E ele fala que, e ele sabe que as provações, né? Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Então, ele entende que a fé, aqueles que têm fé, passarão pelas provações, vencerão as provações, né? Aqueles que têm fé em quem? Aí você tem que voltar no versículo anterior, em Deus e em Jesus Cristo, né? Aqueles que têm fé, então, passarão pelas provações, e ao passar pelas provações, ganharão uma resistência, se tornarão perseverantes. E o texto vai dizer assim, que a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros e nada deficiente. Aí aqui o texto, ele vai mostrar, amados, que o cristão, no momento que ele tem fé e passa pelas provações, confiando em Deus, ele ganha perseverança e ele se torna alguém com ação completa, ou seja, ele passa pela provação até o final, ele se desenvolve, e aí o texto vai dizer assim, para que vocês sejam perfeitos. O texto no grego, essa palavra perfeito, ela tem vários sentidos. Ela tem sentido de perfeição, ela tem sentido de completude, de integridade, ela tem sentido também de maturidade. E outros comentaristas acreditam que é o seguinte, essa é a palavra melhor. Porque a perfeição dá a ideia de que o indivíduo, ele é extremamente perfeito, nada faltando. Não é essa a ideia. A ideia é de maturidade, acredito eu. Então, o indivíduo, no momento que ele tem fé em Deus e em Jesus, e a vida traz a ele provações, ele resiste às provações, ele não tem medo das provações, ele passa pelas provações com alegria. Por que com alegria? Porque ele confia em Deus. As provações não são maiores do que Deus e Jesus. Então
passa por elas, e ao passar por elas e perceber que ele não está sozinho, que ele tem Deus e Jesus está com ele, ele cria uma perseverança. E também amadurece como um cristão. O cristão, então, maduro, é aquele que sabe passar pelas provações, alegres, confiando em Deus e em Jesus. Amém? Bom, aí aqui, Tiago, ele parece que ele muda de assunto. Aí ele começa o versículo 5 dizendo assim: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem fazer crítica, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Aqui, amados, qual a impressão que parece que temos da carta toda de Tiago? É que Tiago fala de vários assuntos, várias exortações, assuntos aleatórios, em que não há uma conexão uma com a outra. Muitos críticos criticavam Tiago por conta disso, principalmente nos primeiros séculos, até a Reforma. Muitos perderam o interesse pela carta de Tiago justamente pelo fato dele ir para um assunto e outro abruptamente e aparentemente sem conexão nenhuma. Mas ao longo dos anos foram se estudando muito Tiago e muitos comentaristas chegaram a outras conclusões. E uma delas, e eu concordo plenamente com eles, é de que Tiago, todas as suas exortações têm uma conexão com a carta toda e com assuntos anteriores. Eu acredito que tem assim, porque, veja, agora ele vai falar de sabedoria. Ele abruptamente parece que ele mudou de assunto, mas veja, amados, tem que lembrar sempre que Tiago é uma leitura de sabedoria, parecida com Provérbios. Então veja, para se ter alegria, para se ter perseverança na provação, é necessário ter fé. E aqueles que têm fé, eles têm fé em Deus. E buscar Deus é o princípio da sabedoria. Então, há necessidade de ter sabedoria dada por Deus para passar por provações de modo alegre. E passar por provações e desenvolver perseverança e se tornar uma pessoa madura na fé. Essa que seria, então, a nossa possível explicação do texto. Só que daí o texto continua dizendo assim, que a gente deve pedir a Deus, porém com o quê? Qual é o critério para receber de Deus? Fé e não duvidar. Então é necessário ter a fé em Deus e ser uma pessoa que não duvida, porque aquele que duvida é como, tá vendo aqui a palavra é como? Isso é característico de pensamentos de sabedoria, proverbiais. Essa relação de é como que é muito utilizado em literatura de sabedoria. Então por isso aqui que Tiago ele entra dentro dessa categoria, porque ele faz comparações para mostrar o conhecimento necessário. Então ele diz que aquele que duvida é
como onda, né? É semelhante, é como um barco, né? Que é agitado pelas ondas. Um barco agitado pelas ondas, ele vai para qualquer lugar. Então, aquele que duvida que vai receber de Deus, ele pensa, pede uma coisa, depois pede outra, depois esquece o que pediu, porque na verdade ele é inconstante. Numa tradução mais, outra tradução, nós temos aqui que fala que é indeciso e inconstante em todo o seu caminho. Em outra tradução, vai dizer que essa pessoa tem o coração dobre, né? Ele tem aqui, ó, vou ler para os amados irmãos, é o 8. Diz assim: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Veja, homem de ânimo dobre, ânimo é ânima, né? Em grego, ânima é o espírito, é a força, é a energia. Então é aquela pessoa que tem um espírito dúbio, deseja duas coisas contraditórias, deseja duas coisas ao mesmo tempo, nunca é íntegro, nunca tem um único pensamento, uma única vontade. Então, é esse tipo de pessoas dúbias, não íntegras, não inteiras. Não inteiras em quê? Não inteiras na fé, não inteiras no conhecimento. Essa pessoa que não é inteira, essa pessoa, ela acaba levando esse tipo de vida para todos os seus caminhos. Por isso ela não consegue receber nada de Deus, porque ela não está conectada com Deus, porque ela tem pouca fé, e sua fé não é confiável, ela mesma não confia nela. Sua fé é dúbia, uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra. Então, parece que o texto, versículo 5 ao 8, mudou de assunto, mas não mudou de assunto. O assunto é o mesmo. O assunto é sobre provações, e para passar por provações precisa ter sabedoria. Aí agora ele começa a entrar em outro assunto que tem a sua conexão também novamente, que diz o seguinte: lembra, ele parou de falar de provações, falou de sabedoria, mas agora ele vai voltar a falar sobre as circunstâncias da vida e de provações. Versículo 9 diz assim: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente. A planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Novamente, para mim, esse texto tem conexão. Por quê? Ele abruptamente fala, está abruptamente sim falando sobre outro assunto, sobre o homem rico e o homem pobre. Mas para mim há uma conexão justamente com a questão da sabedoria. Porque em Provérbios, o homem que não é sábio, vira e mexe, ele tem riquezas, porque ele conquista as riquezas de modo aleatório, buscando às vezes até injustiças. Então, é necessário ter a fé em Deus e ser sábio. Mas o que é interessante nesse texto é que Tiago vai falar do rico, mas esse rico aqui parece que quando ele está falando de rico, ele não está falando de cristãos ricos. Pode até ser que ele esteja se encaminhando a sua fala para que algum cristão rico que esteja na sua igreja possa nunca cometer os erros dos ricos não cristãos. Tiago não parece estar dizendo que ele está exortando
cristãos ricos que estão vivendo errado dentro da igreja. Mas ele está exortando, comparando o rico e o pobre, mostrando o privilégio do rico e mostrando as grandes dificuldades e as grandes armadilhas que a riqueza pode trazer ao homem. Aí Paulo vai dizer assim, né? Paulo, eu cismei com Paulo. Tiago vai dizer assim, que o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. Por que que o texto tem uma conexão com o outro? Porque, veja, está falando de provação. Tem que lembrar aqui que o contexto da carta de Tiago é um contexto em que eles estavam passando por uma região, uma situação de crise financeira, de dificuldade financeira, de situações climáticas daquela região que tinha afetado também o local. Então ele está falando sobre provações que, na sua maioria das vezes, são provações de ordem existencial, financeira, de falta de dinheiro, falta de se manter. E a gente consegue ver ao longo da carta, né, quando ele fala lá no capítulo 5, se eu não me engano, se algum irmão vier te pedir alguma coisa, não despeça-o sem nada. Então, isso tudo são provações. E aí ele vai dizer que o cristão humilde deve se gloriar na sua condição. Lembra? Gloriar na condição e se alegrar nas provações. Tá vendo a conexão? Agora, o que o rico deve fazer? É não se gloriar na sua condição de riqueza, mas se humilhar na sua condição. Por quê? Porque um dia ele será julgado. Porque sua riqueza terminará. Porque tudo é momentâneo. A única coisa que não é momentâneo é a confiança, a fé em Deus e em Jesus e a salvação em Deus. Isso não é momentâneo, mas a riqueza é. Então, ele alerta ao rico dizendo assim, olha, há uma condenação para você. Então já se humilhe. E ao mesmo tempo ele está alertando o seu povo, aqueles que são cristãos e que têm algum dinheiro, a não ter esse tipo de atitude. Eu vou parar o áudio, porque já está em 22 e a nossa ideia é terminar em 20, né? Porque daí a gente voltará a falar ainda um pouquinho que eu parei no versículo 12 e volta até o versículo 27. Então, farei outro vídeo para concluir isso, ok? Um abraço.